Graça e paz, meus caros irmãos, paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, aqui é um assunto muito importante a qual quero passar para vocês, mas antes eu quero ler aqui um trecho da palavra de Deus, aonde se encontra, quero deixar claro que já fiz a minha oração hoje, e agora estou passando aqui, não para denegrir imagem de instituição, mas para combater o sistema religioso que está entrando de uma forma muito sutil no meio destes sistemas. E muitos não estão percebendo, até mesmo aqueles que ocupam cargos ministeriais. Então devemos ter cuidado, deixando claro que eu não estou aqui para denegrir, mas sim para falar a verdade, para iluminar a mente, para que a pessoa tenha o foco da salvação somente em Jesus Cristo. Somente isso. Isso se faz necessário porque muitos estão sendo enganados e outros já estão percebendo que estão sendo enganados e às vezes ficam com medo de tomar alguma atitude. Então aqui fica claro no que eu vou ler aqui, irmãos. No capítulo 24 de Mateus, eu vou ler o versículo, apenas um versículo, irmãos, 23, capítulo 24 de Mateus, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, fazer prodígios e sinais não é, irmãos, algo assim que vai enganar, que deve enganar alguém, porque esses prodígios e sinais muitas das vezes acontecem justamente para você ficar preso àquele lugar, ok? Então vamos dar continuidade e sequência. Agora, meus caros irmãos, baseado neste versículo que nós lemos, eu quero deixar aqui um esclarecimento. Há poucos dias atrás, ou talvez um pouco de um mês, não me recordo agora, eu tenho aqui o vídeo, mas eu não vou colocá-lo por motivos até mesmo para segurança do meu canal. Todavia, poderia colocar só a voz, mas eu achei que deveria colocar a voz do outro irmão, porque seria mais condizente, no caso. Seria mais conveniente, não é? Que o outro irmão pregou uma coisa certa. E esse, que é um dos presidenciáveis, pregou uma coisa totalmente uma heresia. Ele disse assim, mais ou menos, eu não vou falar as palavras assim como copiadas dele, mas só para que não haja nenhum ataque, não que eu tenha medo, mas por prudência ao meu canal. Então, irmãos, eu quero ter a liberdade para falar. Se bem que eu já tenho um canal sobre saliência, que se acontecesse alguma coisa eu já passaria para aquele outro canal. Bom, irmãos, é o seguinte, um dos irmãos da Congregação Cristã no Brasil, não falando desse nome, porque isso aí apenas é um nome, é uma marca. A Congregação Cristã no Brasil é uma marca, porque ela tem que ter um nome para poder ser registrada, ainda mais agora que ela é uma federação de igrejas e que o seu CNPJ está na ONU. Como ela tem negado, todavia ela tem o direito de negar, e eu tenho o direito de duvidar devido a algumas informações e devido também a eu estar presente na reunião no dia em que foi falado que o CNPJ da Congregação Cristã estava na ONU, estava presente nessa reunião. Então, não adianta, se alguém for me questionar, eu vou falar que eu estava presente. Logicamente que todos os outros vão dizer que não lembram, ou que eu estou mentindo, mas isso aí não interessa. Eu não estou falando mal, estou falando que ela está. Agora, se ela
achar que eu estou caluniando, que eu estou dizendo falso testemunho apenas por dizer isso, irmão, eu posso dizer então, quer dizer, qual é o pecado dela estar? Ela vai ter que me provar qual o pecado dela estar, né? Então eu tenho toda a forma, de qualquer jeito, tenho uma defesa, ainda mais que eu estou na União Europeia. Então, irmãos, eu não estou cometendo nenhum crime em dar a minha declaração aqui, a minha análise, porque nós, conforme o artigo 11 da União Europeia, eu tenho liberdade de expressão e não estou falando mal, não estou falando fatos, ok? O presidente pregou assim: você está procurando, agora, qual igreja que eu vou seguir? Vamos começar por aí, vai, não vou falar a palavra toda. Qual igreja que eu vou seguir? Aonde que eu vou encontrar o caminho? Não é? Aí ele disse, está fácil demais. Ele quis dizer, está fácil demais, o caminho é aqui. Certo? O caminho é aqui. Ele quis dizer isso, aqui é o caminho. Jesus Cristo está aqui. Como se Jesus Cristo fosse propriedade exclusiva da congregação cristã no Brasil. Há uma diferença muito grande, entre os líderes. Nós percebemos que já está existindo uma divisão teológica, ou uma divisão de pensamentos, ou uma divisão, eu não posso nem dizer do que, porque é algo totalmente, além de isso ser antibíblico, porque o Senhor Jesus, ele nunca pregou igreja nenhuma, como outro dia um disse que a graça de Jesus Cristo, que aqui é a congregação, nasceu na cruz, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, mais ou menos assim. Eu nunca li isso nas Escrituras. A graça de Jesus Cristo é o sofrimento dele na cruz, que é o favor imerecido para conosco. Por isso que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu já cansei de falar isso, irmãos. As obras tem que ter, a vida tem que ter obras. Quais são as obras da vida? É Cristo. Se nós estivermos ligados em Cristo, nós já temos a obra da cruz, a obra de Cristo. Estando com ela, nós praticamos bons frutos e a nossa fé tem vida. Sem estar ligado com Cristo na cruz, estar ligado em um outro Deus ou em uma outra crença, a nossa fé é morta. E por mais que nós fizermos alguma coisa, está escrito lá em Coríntios 13, ainda que entregássemos o nosso corpo para ser queimado, ainda que distribuíssemos toda a nossa riqueza para os pobres e não estivesse a caridade, que é Cristo na cruz, nada disso nos aproveitaria. Então, a salvação não depende daquilo que você vai fazer, mas depende daquilo que você creu. Ele que vai fazer em você as suas obras serem produtivas como frutos para a honra e glória, não da sua pessoa ou da sua exaltação, mas sim para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso e do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, quando esse pregador ali na congregação do Brás pregou isso, ele pregou totalmente fora, mas fora dos princípios doutrinários cristãos. A congregação não é detentora da salvação. Aí você fala assim para mim, você está mentindo. A congregação é a única igreja que vai subir para o Senhor, para o céu, vai entrar na Nova Jerusalém. Você está enganado. Agora eu vou mostrar uma gravação de um pregador que a gente percebe que está falando a verdade. Não estou falando mal dele, nem denegrindo a imagem dele, porque eu nem vou pôr a imagem. Vocês vão ouvir a voz dele. Porém, o que ele está pregando é verdade. Eu nunca posso contrariar o que esse pregador está pregando.
Se ele pregou alguma coisa depois, outro dia, isso aí não interessa, porque eu não estou atrás de procurar nada na vida de ninguém. Eu estou falando isso, vocês vão entender por quê dentro de pouco momento. Certo, irmão? Vocês vão entender isso. Fiquem bem na comunhão agora, para vocês entenderem. Irmãos, eu quero que vocês... Isso já é antigo, mas eu sou obrigado a puxar esse assunto aqui por motivo de outro assunto. Quero que vocês analisem. Primeiro, o presidente disse que se encontraria Jesus Cristo ali, onde ele está, na Congregação Cristã no Brasil. Agora, um irmão da mesma denominação, que também é um irmão respeitado pela denominação, eu também não tenho nada eu não tenho nada contra nenhum dos dois para falar. Eu não tenho nada. Estou colocando aqui diante de vocês para que vocês analisem, não eu. Eu não vou dar a minha análise. Por que que um falou uma coisa? Né? Cumprindo aquele versículo. Você vai procurar o Senhor ali, ele não está ali, não, vai lá que ele vai estar lá. Aquele primeiro, ele cumpriu justamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, mentindo, vamos dizer assim. Estou chamando ele de mentiroso, mas ali foi uma farsa, algo errado. Infelizmente, não estou... eu até quero retirar essa palavra, mas ele não foi sincero no sentido bíblico, porque não é isso que está escrito. Mas já este aqui foi sincero. Então vejamos o que este aqui pregou. Então por isso que eu vou colocar a voz desse irmão, não mostrando a imagem para não denegrir ou não dizer que eu estou falando mal, porque eu não estou falando mal. Estou fazendo apenas uma análise, porque tem um assunto sério para tratar depois disso, ok? Prestem atenção. Veja o que ele pregou. Tua amiga, o teu vizinho, o teu familiar, que você sabe que ele é crente de alguma denominação, porque o testemunho dele é veraz, serve a Deus. Trate com carinho. Se te chama de irmão, chama de irmão também. Conversa, termina, paz Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. Não podemos ser tão soberbos ou imaginar que Jesus Cristo é propriedade exclusiva da congregação cristã no Brasil. Deu para entender? E às vezes, não, mas na minha igreja não tem pastor, nós senta separado, nós ora de joelho. Isto são modos e costumes. A tua amiga... Os irmãos entenderam? Ele disse, isto são modos e costumes. Ele não falou do véu, nem do traje. Claro que uma pessoa que vai numa igreja, mesmo que ela esteja com uma calça, mas que seja uma calça que não seja justa, enfim, que não retrate o corpo. Porque a roupa que Moisés disse lá, que a mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve usar roupa de mulher, não quer dizer calça. É lógico, uma mulher se botar uma calça, porque hoje existem calças femininas, vocês estão entendendo? É que naquele tempo, procurem estudar, os homens usavam uma roupa, inclusive era parecida com as das mulheres, porém o tecido era diferente, tinha que ser, e a roupa íntima, a roupa de baixo, era como uma fralda, era diferente. As mulheres, a roupa delas era mais fina, às vezes coloridas, e as roupas íntimas eram diferentes. Era esta roupa que Moisés se referia. Mas os irmãos já usaram isso como uma forma de controle, e é lógico que eu também não sou a favor de que uma pessoa vá numa denominação com uma roupa chamativa. Eu creio que temos que ter respeito pelo lugar aonde nós nos encontramos, não é? E tenho mais um assunto para falar a respeito disso, porque aquele primeiro disse que era só lá na congregação, e esse aqui falou que Jesus Cristo não é propriedade da congregação e ainda considerou os irmãos da outra igreja, das outras igrejas. Está certo ou está errado o que vocês ouviram? Não fui eu que preguei, tá? Foi o irmão ancião. Já vou voltar para entrar no mesmo assunto.
Bem, meus caros irmãos, como estava conversando agora há pouco com vocês, esse assunto, agora vamos falar um pouco sobre isso. Se a congregação considera, como o outro irmão falou, o primeiro não, mas o outro falou, que é para saudar, para chamar de irmão e tudo mais, por que eles rebatizam esses irmãos? Uma pergunta para vocês. Se o batismo, a fórmula batismal é de emersão e é a mesma coisa, certo? A única coisa que eles não usam é colocar em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos batizam assim, conforme a sua confissão de fé. A pessoa confirma. Primeiro ele pergunta, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? A pessoa fala, creio. A palavra de Deus diz o quê? Se com teu coração crerdes, e sua boca confessardes, ela já confessou. Aí ele só faz o batismo com a fórmula batismal, conforme a sua igreja assim determina, como o Senhor Jesus ensinou, claro, como os apóstolos, enfim. O importante é que o Senhor Jesus esteja ali, porque o batismo também não vai salvar, ele apenas faz parte de um conjunto doutrinário de Jesus Cristo. Porque, logicamente, uma pessoa que estiver num hospital, à beira da morte, e ela quer receber Jesus Cristo, quer ter Jesus Cristo na sua vida e chama um pregador, não é? E o pregador ora por ela, ela fala, irmão, eu creio em Jesus Cristo. Como é que eu vou dizer, não, ele teve tantos batismos, Deus rejeitou ele? Não, ele ainda está vivo. Se fosse esse caso, então, o ladrão da cruz não seria perdoado? Essas coisas, irmãos, são coisas que devem ser analisadas, certo? Agora, vejamos bem. Outra coisa, por que então que um irmão de uma outra denominação que tem as mesmas características no sentido de não usos e costumes, porque ele só não falou do véu, que também é um uso e costume. Para começar, o véu que as irmãs usam não é o véu que se usava em Coríntios. Se fosse para se usar realmente o véu que se usava em Coríntios, teria que se colocar um outro tipo de véu que eu tenho aqui, inclusive, em fotografias, como era o véu, certo, irmãos? Que era uma cobertura para a cabeça. Isso até hoje em alguns lugares do Oriente Médio se usa. E digo mais, não se usa só dentro de igreja, se usa em qualquer lugar aonde se passa. Em alguns lugares ortodoxos, onde estão os judeus ortodoxos, a mulher é obrigada a cobrir a cabeça. Se ela não cobrir, por causa dos cabelos, ela tem que cobrir. Se ela não cobrir com alguma coisa, com essa cobertura que parece que para eles é um véu, mas não é igual vocês pensam, ela tem que colocar uma peruca para cobrir o cabelo original dela. Mas elas são obrigadas, dentro da região ortodoxa, do judeu ortodoxo. Isso é do judaísmo, isso vem... Paulo estava num lugar lá em Coríntios que tinha judeus e também helenistas e gregos, e tinha também as prostitutas culturais. Eu não vou entrar aqui em detalhes, eu não sou contra a irmã que usa o véu, de maneira alguma. Se usa o véu, louvado seja Deus, se sente bem, está indo na igreja. É regulamento da igreja, a pessoa quer ficar ali, quer seguir esse regulamento, desde que ela tenha Jesus Cristo, porque não adianta ela também ter o véu e usar a saia e não ter Jesus Cristo, irmão. Ela não vai ser salva por roupa, ela vai ser salva por Jesus Cristo. Agora é lógico que tem que se cumprir também as normas doutrinárias da denominação. E aí nós vemos duas pregações diferentes uma da outra, sendo que os irmãos falam que a palavra é guiada pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto, qual dessas palavras que foram guiadas pelo Espírito Santo? Julguem vocês. Eu não tenho nada contra nenhuma das duas palavras. Apenas eu tenho mais assim queda para essa outra aqui,
que esse irmão falou, porque essa aqui está dentro da Escritura, a do outro lá não está nada dentro da Escritura. Dizer que você quer saber qual igreja que eu sigo? O Senhor Jesus não mandou seguir igreja. O Senhor Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele não falou siga tal igreja. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Isso aí, se alguém falar isso daí, tem que provar. Tem que seguir a Jesus Cristo, dentro daquilo que ele nos ensinou. Agora, não pode... Então, isso o que está acontecendo aí, irmãos? Está tendo uma coisa estranha. Você vai em um lugar, eles pregam uma coisa, dizem que é Deus. E você vai no outro lugar, pregam outra coisa e dizem que é Deus. Entre eles mesmos, eles já não estão se entendendo. Sabe por quê? Porque já estão dominados, porque já estão na federação, porque já estão seguindo a um espírito, muitas das vezes diferente. Não, pelo amor de Deus, não generalizando. Porque tem homens que são homens que ainda têm o dom, que ainda pregam o evangelho, que ainda se preservam para a salvação. Quero deixar isso bem claro. Agora, outro detalhe. Eu estou preocupado que tenho ouvido muito na internet e até mesmo pessoas que me ligaram, que já quiseram tirar a sua própria vida. Tem uma irmã que de vez em quando fala, já não está aguentando mais. Eu estou preocupado porque essa irmã, ela está esperando alguma coisa que ela ouviu em um púlpito já faz muitos anos ainda, e até agora ela diz que não cumpriu nada e que toda vez que vai buscar é a mesma coisa, que ela já não está aguentando mais. E deixou a entender, para mim, assim, que ela está correndo um risco de tirar a sua própria vida, achando que Deus não é mais com ela. Irmãos, isso é grave. Isso é grave. A palavra de Deus não veio para matar ninguém, veio para tirar o pecado do mundo, não para matar ou fazer a pessoa tirar a sua própria vida. Se for buscar a fundo, se uma investigação policial for buscar ao fundo o porquê do suicídio daquela pessoa, logicamente que a mente dela está fraca. Mas por que está fraca? Porque ela comeu alguma coisa espiritualmente que atingiu a sua mente. Muitas pessoas ficam depressivas, outras deixam de se cuidar, outras acham que Deus tem que fazer aquilo. E às vezes você quer ver uma coisa, quando fala que amanhã vou fazer isso com você, não acontece nada. Ah, mas na minha vida aconteceu. Irmãos, aqueles que estão na simplicidade, Deus faz tanta coisa com eles. Se você for na igreja romana, você vai ver pessoas contando milagre. Se você for na igreja X, você vai ver pessoas contando milagre e você fica de boca aberta. Por quê? A simplicidade, irmão. Mas hoje, com essa tecnologia, com tudo isso que tem, nós temos que ser sinceros, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Então, os irmãos da congregação, cuidado. Cuidado. Vocês que estão dizendo que não fazem parte também da maçonaria, existem pessoas maçons que falam muito bem de vocês, sem saber como é a doutrina. Falam até como funciona. Eu pergunto, como é que eles sabem de tudo isso? Se nunca não são daí, não vão aí. Porque eu já conheço pessoas que são maçons que são daí. Existem irmãos do ministério que dizem que não são. Eu não estou citando nomes. Por que falar isso para o povo? Esclareça ao povo, é um problema seu. Se o povo quiser ouvir, ouça. Se não quiser, que não te ouça. Mas fale ao povo. Ou por que tem medo? Se você tem medo é porque tem alguma coisa que não é boa, não é? Então, eu não conheço nada lá de dentro. Graças a Deus, não sei nem o que é isso. Conheço por ler. Agora, eu não vou ficar acusando ninguém aqui. Agora, tem uma coisa. O maior erro é você esconder. Quando você esconde uma coisa, é porque você tem medo que aquilo seja descoberto. Então, tem muitos ensinamentos, muitas coisas que estão acontecendo dentro da igreja, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando,
E tem muita coisa que vai acontecer daqui uns 2, 3 ou 4 anos. E daí então vocês não vão ter mais como esconder. E vocês vão deixar esse povo no engano? Não seria melhor um esclarecimento? Vocês não são os únicos, que o irmão falou. Vocês não são os únicos. Porque o único é Jesus Cristo. E não está nem preocupado com o nome que está lá na frente, porque o nome é só indicativo. Muitas das vezes eu preguei, você quer saber onde tem um povo reunido cristão? Você vai ver aqui, congregação cristã, uma reunião cristã. Mas hoje, essa reunião cristã, será que não está sendo mudada? Será que a placa que está ali já não está sendo deturpada? Será que já não está sendo uma condução enganosa? Vamos ter cuidado, irmãos. Esquecemos a placa e lembremos de Jesus Cristo. Então você está congregando, não estou falando para você parar. Você mesmo tem que ver o que você tem que fazer. Ah, mas se eu sair de lá, para que igreja eu vou? Você vai seguir Jesus Cristo. Entendeu? Jesus Cristo não precisa de 4 paredes. Você pode cantar, você pode orar, você pode servir a Deus aonde você estiver. Você pode até ir para outra denominação que você sentir melhor. Mas o problema é que se você vai para outra denominação, a igreja, que o mesmo irmão aqui falou, que nós temos que saudar, que temos que respeitar, a congregação fala que você pecou, porque você apostatou da fé, porque você foi para outra igreja. Isso é uma mentira, você sabe muito bem, eu digo claramente, dizer que uma pessoa apostatou da fé, porque mudou da congregação cristã para uma igreja batista, é mentira. Dizer que uma pessoa apostatou da fé, porque saiu da congregação cristã e foi por uma Assembleia de Deus, que seja a Assembleia de Deus, não igual vocês, porque também tem uma que também assinou lá no Papa, né? Mas tem outras que não, vocês sabem muito bem disso. Então, se a pessoa vai para uma dessas, ou para outra igreja qualquer, e está inocente, vocês não podem dizer que ela apostatou da fé. Apostatar da fé, irmãos, é deixar Jesus Cristo e crer em outro Deus, ou adorar idolatrias, ok? Isso é apostatar da fé. Eu creio que ficou bem claro. Se alguém tem alguma pergunta, pode me deixar no comentário. Não ofendi ninguém, mas aqui está a realidade. O perigo da doutrina da CCB hoje é um perigo. Deus abençoe a todos e a paz de Deus.